Olá, esse é o programa Pátria Tricolor, ao vivo dos estúdios da Acesso Digital. Nesse formato agora um pouco diferente, porque nós tivemos um problema de falta de energia, então estamos gravando a entrevista de hoje através de externas, mas sempre atendendo o internauta, que esse é o nosso objetivo. Nós estamos dando continuidade no programa de hoje ao processo eleitoral do Grêmio e as eleições que vão ocorrer nesse domingo. Nós já entrevistamos os candidatos a presidente e o dia de hoje está reservado para uma entrevista com um candidato a vice-presidente de cada uma das chapas. E já está aqui comigo o Rodrigo Andrade Caran, que é da chapa 4, chapa do Paulo Odoni, candidato a vice-presidente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, é um prazer estar aqui respondendo as perguntas dos internautas, né? E falando com o associado do Grêmio, por esse pleito importante que nós iremos ter agora no domingo, né? Bom, na realidade, boa tarde, né? Porque a gente passou um pouquinho do horário, mas Exatamente. De qualquer maneira, ao longo da semana nós deixamos uma oportunidade dos internautas sobre 4 temas, né? Mandarem ali as suas sugestões de assuntos para que vocês pudessem, os candidatos a vice, debater. Claro. O primeiro tema que nós temos é futebol e as perguntas que mais chegaram, são diversos os internautas que mandaram. O que tu está achando da questão do desempenho do Grêmio nessa reta final do Campeonato Brasileiro? Quais as peças que faltam no time, que o grupo de vocês está pensando nisso, numa possível reposição, pode estar aí na questão da Libertadores? Claro. E nessas últimas 7 rodadas, o Grêmio pensa o quê? Manter o G4, focar nisso, buscar um vice e, por fim, Luxemburgo. A opinião do teu grupo sobre Luxemburgo, fica o Luxemburgo ou não? Bom, vamos lá. Com relação ao futebol, a gente está gostando, né? Obviamente achávamos que poderia estar melhor ainda, né? Mas o foco é, sem dúvida nenhuma, se tentar ainda ganhar esse Campeonato Brasileiro. Eu acho que o gremista e o Grêmio não pode jamais desistir. Enquanto houver chances matemáticas, a gente tem que disputar esse título. Acho que nós conseguimos encaixar, né? A gente iniciou uma gestão em 2011 um pouco conturbada, né? Com uma série de questões no departamento de futebol, mas depois, com a contratação de um executivo, que no caso hoje é o Paulo Pelaipe, e a contratação de um técnico extremamente experiente, o Vanderlei Luxemburgo, as coisas foram se ajeitando. Hoje eu acho que é inegável, o torcedor do Grêmio confia no time, o torcedor do Grêmio voltou a ter a vontade de vibrar, ver que os jogadores têm garra, têm disposição para alcançar o resultado e que não se entrega jamais. À vista disso, o jogo contra o Fluminense agora, que apesar de nós empatarmos o jogo, sem dúvida nenhuma foi um dos melhores jogos, ou se não foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro, e que o Grêmio mostrou que está forte, que está unido, e que o que a gente pensa para o próximo ano é, sem dúvida nenhuma, manter. Eu acho que a única... Eu já fui em diversos debates e sempre ressalto isso, eu acho que a única chapa, a chapa 4 do presidente Paulo Odoni, é a única que pode, com certeza, afirmar que o departamento de futebol não vai ser mudado, que vai ser mantido. Isso é um compromisso, né, que tanto o diretor executivo como Emerson, Roger, Paulo Paixão, Vanderlei Luxemburgo têm com a gestão. E isso não se encerra agora, nesse momento, porque a nossa meta é o campeonato. Se não conseguirmos o campeonato, é a Libertadores, para que a gente possa inaugurar a Arena e possa, ano que vem, disputar uma Libertadores lá, sem dúvida nenhuma também pensando ainda mais em reforçar o plantel. E o segundo tema é justamente a questão da Arena. E o que mais surgiu foi justamente os prós e os contras da própria gestão junto ao AES de tão longa duração, né? Nós estamos falando aí de 20, 25 anos de uma convivência. E também, muitos internautas lembraram esse estudo que foi feito ali pela Globo.com sobre a questão da média do público do brasileiro, né? E o Grêmio, inclusive, está no topo dessa média, está em segundo colocado ou terceiro colocado, mas a nossa média é em torno de 18 mil. A gente sabe, por todos os estudos que foram apresentados pela própria Grêmio Empreendimentos, que esse tipo de média não sustenta a Arena, né? Como fazer para que essa coisa também revirta num fato positivo? Olha, com relação à Arena, eu acho que fico tranquilo em falar para os internautas, porque participei desde o começo do processo na comissão que analisou todos os contratos, né, desde o início lá em 2006, se eu não me engano, acho que 7, 8, acho que a gente iniciou esse processo. E esse foi um dos assuntos muito debatido no Grêmio, né? Tanto na diretoria quanto no conselho do Grêmio. Inúmeras reuniões estiveram sobre essa questão, os contratos foram
amplamente analisados, e a gente fica tranquilo em dizer para o associado do Grêmio, e não é de hoje isso, que o nosso contrato que foi firmado é um dos melhores do país, se não o melhor. Nós temos um comparativo, e eu tenho conversado muito com conselheiros, por exemplo, do Palmeiras, e quando eles tiveram acesso ao contrato da gente, eles realmente enlouqueceram, porque o contrato que eles estão firmando lá de parceria é um contrato muito pior, umas condições que não são muito favoráveis para o Palmeiras. E o nosso é um contrato muito bom. Eu ressalto aqui a questão do público, por exemplo. Eu participei também agora como diretor executivo, diretor jurídico do Grêmio, na verdade, prestando um trabalho lá específico na questão da transição para a Arena, dos sócios para a Arena, e foi uma transição, apesar de vários boatos, né, de que o sócio ia pagar mais, de que o sócio não ia ser garantido os benefícios, foi uma transição tranquila. Nós conseguimos migrar mais de 26 mil sócios para a Arena, inclusive aumentando a participação dos associados no quadro social, que hoje já estão em mais de 70 mil sócios, e graças à questão, obviamente, do futebol, mas também pela questão da Arena. Não tenho dúvida que a Arena, pelo mecanismo ser moderno, por ser fácil, pelos acessos, pela comodidade, ela vai atrair muito mais público, porque as pessoas que hoje vão ao Estádio Olímpico têm muita dificuldade em acesso, em estacionamento, sentar num lugar confortável, poder levar sua família, seu filho, e a Arena possibilita isso. E a gente acredita piamente que a gente vai conseguir, sem dúvida nenhuma, aumentar esse índice de pessoas que frequentam o estádio, justamente porque agora ele começa a oferecer uma comodidade que nós já não tínhamos mais no Estádio Olímpico. O tema agora é categoria de base. O que mais se coloca é qual a importância da categoria de base, como fortalecer a categoria de base e que nesse último período a categoria de base do Grêmio, segundo os internautas, ela tem sido deixada no segundo plano. Visto isso, a dificuldade de formação de jogadores, em comparativo até mesmo a gente tem ali perto do Beira-Rio uma situação um pouco diferente. Então, como mudar isso e qual é o plano para a categoria de base? Bom, categoria de base, assim como todos os outros departamentos do clube que tiveram um crescimento muito grande nesses últimos anos, eu posso ressaltar aqui algumas questões de categoria de base. Já não é dessa gestão que a gente pensa, desde 2005, nas últimas gestões do presidente Paulo Odoni, no investimento de categoria de base. Inicialmente foi contratado, todo mundo sabe, um profissional que hoje tem muito destaque, é o Rodrigo Caetano. Inicialmente para tratar das categorias de base e depois, pela competência, foi para o departamento de futebol. Mas ali começou um processo de mudança na categoria de base e era necessário naquele momento. O nosso maior problema em categoria de base é a continuidade, né? Nós não tivemos a possibilidade de ter continuidade em mudanças de gestões do trabalho desenvolvido em categoria de base. Mas mesmo assim, nesses últimos anos, o investimento foi alto e a gente tem certeza que vai começar a colher frutos, só que frutos na categoria de base é a longo prazo. O investimento desses últimos anos em categoria de base foi algo em torno de 11 milhões de reais. Nós estamos investindo fortemente no CT de Eldorado, com lei de incentivo ao esporte, o Grêmio mesmo aportando recursos, para nós termos um centro de excelência lá. Essa é a ideia, a concepção da gestão. A gente tem que ter um estádio moderno, a gente vai ter um CT moderno e vai ter um CT da categoria de base, específico para a categoria de base. E eu discordo um pouco da questão de formação, acho que a categoria de base, se não revelou muitos jogadores, revelou sim vários jogadores ao longo dos anos. Posso citar Anderson, posso citar Lucas, posso citar agora, recentemente, o próprio Anderson Pico, que aí está jogando e é titular e é uma das revelações do Campeonato Brasileiro, vem da categoria de base, nosso goleiro. Então surge, claro que não surge numa proporção como a gente gostaria, mas estamos caminhando para isso e é primordial para a gente categoria de base, porque é muito mais barato investir em categoria de base e formar atletas do que nós contratarmos atletas consagrados, isso é inegável. E todos os clubes têm que ir para esse caminho e nossa chapa pensa nisso fortemente. Por fim, fala um pouco do projeto de gestão e também se tem um site que os internautas possam acessar para ler na íntegra, a gente não vai ter tempo para discutir todos os pontos. Sim, claro, sem dúvida nenhuma. Então, sobre a questão do projeto de gestão. Com relação ao projeto de gestão, na verdade, o que a gente tem apresentado aí é os números, né, que todos os associados já conseguiram verificar. A gente tem feito essas atividades em jogos, né, informado muito o associado conversando, para mostrar o que evoluiu o Grêmio, né? E como eu acho que está na moda da gente usar o livro do Ferran Soriano, a bola não entra por acaso.
E realmente a bola não entra por acaso. Se a gente não tiver uma boa gestão, a bola não vai entrar. E a bola começa a entrar e o Grêmio começa. O Grêmio é o único time que ainda tem chance de poder ser campeão brasileiro, é porque tem uma gestão boa por trás disso tudo. E nossa função é destacar isso para o associado e dizer para ele que nós vamos continuar esse processo de mudança que o Grêmio vem desenvolvendo aos últimos anos. É investimento em categoria de base, é investimento no relacionamento com o associado, é investimento no marketing do Grêmio, é isso que é, e investimento do futebol, que é o fundamental de tudo isso, porque o Grêmio é Grêmio Futebol Porto Alegrense, e é aí que a gente tem que investir, manter. Eu acho que o que a gente pode passar aqui de recado para o associado é que, sem dúvida nenhuma, é a única chapa que tem condições aqui de afirmar que o departamento de futebol vai ser mantido e que Eduardo Antonini, que é um homem que hoje um sócio do Grêmio, conselheiro do Grêmio, que é referência nacional nessa questão de arenas, vai ser o nosso homem forte da Grêmio Empreendimentos. Bom, Rodrigo, já agradecendo a tua paciência em cima desse episódio que nós tivemos aqui de falta de luz, ele acabou ficando um pouco mais do que programado. Mas então aí 1 minuto então, para as suas considerações finais e pedir o voto do associado ainda definido, tem eleição domingo. Né? Primeiramente eu agradeço, né, o convite, acho importante, eu acho que a gente está aí disposto a falar com o associado e por onde a gente for convidado a gente vai se fazer presente. É importante para o associado, sabe? É uma luta de anos. Eu venho do movimento Grêmio Novo, que há 13 anos aí luta por esse processo democrático no clube. Hoje o associado tem a condição de escolher o presidente do Grêmio, coisas que há anos atrás a gente não tinha. Então é importante o associado ir lá e no domingo lá se fazer presente, votar, porque é importante, né? Muitas vezes a gente sempre escutou que o conselho era omisso, né? E a gente não gostaria de que o associado nesse momento fosse omisso e não exercesse esse direito que foi lutado aí por vários movimentos de democratizar o Grêmio, de poder fazer com que o associado possa escolher o seu presidente. É importante. Vão lá, apoiem e votem na Chapa 4. Dando continuidade então à nossa entrevista com os candidatos a vice-presidente das chapas da eleição do Grêmio que ocorrerá no domingo, nós estamos então com o Nestor Rain, que é candidato a vice-presidente pela chapa 1 do Dr. Fábio Koff. Boa tarde, Nestor. Boa tarde, um prazer estarmos juntos aqui para falar das coisas que interessam ao torcedor e ao associado do Grêmio. Bom, nós do Pátria Tricolor ao longo da semana recebemos sobre 4 temas sugestões do internauta para que fossem esclarecidos. O primeiro dele é futebol. E basicamente o que mais surgiu foi o que tu está achando do Grêmio nessa reta final? Chega, não chega? Depois, se o Grêmio ainda disputa alguma coisa além da questão da Libertadores, se deveria focar em algum objetivo específico. E por fim, a questão da manutenção ou não do técnico Luxemburgo. São esses temas que mais surgiram. Bem, o primeiro tema é se eu acho que o Grêmio está bem. Bom, eu acho que o Grêmio vive um bom momento. O Grêmio está aí nesse 3º lugar do campeonato, mas acredito que amanhã, após o jogo com o Curitiba, nós voltaremos a essa vice-liderança. E no domingo eu fico com o meu coração dividido, não sei se o melhor é um empate, se o melhor é já ganhar, definir o Fluminense de uma vez, porque a gente ainda sonha com este campeonato brasileiro. O técnico Vanderlei Luxemburgo tem amalgamado o Grêmio, ele tem dado uma consistência ao Grêmio e está fechado com o grupo de jogadores, mas o técnico Luxemburgo ele tem reclamado muito da ausência de opções nos momentos em que os jogadores importantes do time do Grêmio, que enfim são as molas propulsoras desse momento de sucesso que estamos vivendo, falta ele um banco mais qualificado, que imagino deva ser a preocupação de quem vier a ter a confiança do torcedor para dirigir os destinos do Grêmio no próximo biênio. O Grêmio precisa realmente dar ao técnico Luxemburgo maiores opções para que ele possa atingir a consecução desse objetivo, que é ser campeão brasileiro, e se não for campeão brasileiro, em se classificando para a Libertadores, ter um time competitivo ano que vem, capaz de fazer o Grêmio ganhar. A segunda pergunta era? O segundo tema é a Arena. Tá? Na questão não, mas tinha dois subitens. A questão do Luxemburgo, a questão se o Grêmio briga por alguma coisa a mais? Não, o Grêmio tem a briga, desculpe, só porque eu esqueci de esclarecer isso. O Grêmio briga por alguma coisa a mais, porque o Grêmio tem ainda a Sul-Americana, que é um campeonato que o Grêmio pode ganhar, um título que nós ainda
ainda não temos, então acho que o Grêmio tem muita chance em relação a isso. E acho que quanto ao Luxemburgo, a manutenção dele foi garantida pelos 3 candidatos, porque tem a observação e o bom senso de saber que um técnico que está fazendo um bom trabalho e que já conhece o grupo do Grêmio, que está aí com alguns retoques, vai ter um time para ser campeão da Libertadores se chegarmos lá. Então, por que mexer em algo que anda bem e que tem a avaliação de todos, uma avaliação positiva? Acho que das pessoas mais garantidas no futuro do Grêmio são exatamente o seu treinador. Uma das coisas que tu até falou ainda, complementando, fora do ar, e eu acho que pouca gente está percebendo isso, está uma diferença bem significativa entre chegar em segundo colocado e terceiro, né? A questão da gente só se apresentar em fevereiro, ter uma boa pré-temporada. Eu acho que esse esforço o Grêmio deve fazer de chegar em segundo lugar, se não conseguir ser campeão, porque o Grêmio está direto naquela fase de grupos e não tem aquela pré-Libertadores que sempre encurta a pré-temporada e os jogadores se ressentem quando não tem uma pré-temporada um pouco mais longa, uma preparação efetiva. Então é muito importante que o Grêmio, pelo menos esse vice-campeonato ele conquiste, vai nos dar uma enorme vantagem competitiva se nós conseguirmos, e creio que vamos conseguir, chegar à Libertadores da América. Agora sim, então, o segundo tema, a Arena. Basicamente, o que mais tem surgido é os prós e os contras de uma relação tão longa, né? De 20, 25 anos com a AS, como fazer uma convivência de alguma forma positiva para o clube. E muitos internautas comentando desse estudo que saiu da Globo.com, das médias atuais do Campeonato Brasileiro, que mesmo quem ponteia lá, o Corinthians está um pouco acima de 20 mil e o Grêmio, que é o segundo colocado, tem 18 mil. Com esse tipo de média, se a gente não fizer algum bom trabalho, a tendência é que a Arena, se não fizer um trabalho bem específico, pode até dar prejuízo. Bem, em relação a Arena do Grêmio, depois que esse tema foi decidido, nós tivemos inclusive um termo aditivo em relação à Arena, que foi muito polêmico. Passado isso, impera no Grêmio, pelo menos nós temos nos pautado assim, atender aquilo que a maioria determinou. A maioria determinou que queria um termo aditivo, com mais lugares no Grêmio. Na época, no Conselho, ponderamos que aquilo não era importante, ter mais X cadeiras, em função dessas médias de público, que não eram exatamente essas, mas nos levavam a dizer que esse comprometimento não tinha razão de ser. Mas eu acho o seguinte, a gente não pode ser oportunista. Se a maioria decidiu, vamos abraçar aquele compromisso que foi estabelecido para o Grêmio, que é esse contrato com a AS e fazer uma aliança, uma parceria virtuosa para que o Grêmio possa, enfim, explorar bem esse estádio. De tudo que eu ouvi no tempo em que estive no Grêmio, e a pergunta é muito pertinente, o Grêmio precisa trabalhar com números maiores na Arena para que ela não seja, para que nós não tenhamos problema. Eu acredito muito e sou muito esperançoso de que um Grêmio competitivo, um Grêmio na Libertadores, vai dar uma alavancagem nesse primeiro ano, e a curiosidade natural de torcedores da capital e depois do próprio interior do estado, que sempre acorrerão aos jogos, nós teremos pelo menos um primeiro ano, imagino eu, dependendo evidentemente dessa classificação à Libertadores, nós teremos um ano em que nós vamos conseguir manter isso. Agora, o desafio do Grêmio vai ser sempre manter-se muito competitivo para que essa afluência de público ocorra com muita intensidade. Se a afluência de público for pequena, nós teremos problemas, mas teremos que resolvê-los a tempo e hora. Vamos imaginar que nós vamos, seja lá o presidente do Grêmio, quem for, vamos confiar que ele terá suficiente criatividade para manter a Arena Tricolor repleta para que ela tenha resultados plenos. O terceiro tema é categoria de base. O que mais se comentou é a importância das categorias de base, como se daria uma necessidade que eles veem de fortalecimento, como se daria esse fortalecimento, qual é a ideia da chapa nesse sentido, e se tu não achas que a categoria de base tem ficado num segundo plano, tendo em vista que a gente vê até o nosso concorrente direto aí a cada ano formando jogadores, e a nossa categoria de base, ela tem de alguma forma deixado a desejar na formação. A pergunta já contém uma resposta. É evidente que no comparativo do Grêmio com outros grandes clubes brasileiros do porte do Grêmio, nós estamos em desvantagem. Nós há muito tempo não revelamos jogadores na intensidade que deveríamos. E agrava essa condição o fato de que o Grêmio só foi vencedor, e os maiores títulos da história do Grêmio, eles vieram exatamente quando o Grêmio soube fazer a exata dosagem entre jogadores trazidos de fora com jogadores da base, jogadores que têm compromisso, jogadores que se importam, jogadores que sabem o que é a nossa rivalidade aqui no estado, que se perderem um Grenal, se perderem um jogo importante, no outro dia vão ter que caminhar na rua, vão ter que falar com seus vizinhos, com seus amigos que são gremistas e que sabem o que é
o sofrimento de uma derrota. Quando o time não tem essa mescla, essa composição, fica prejudicada a nossa competitividade. Então, as categorias de base, por tudo que nós vemos aí de poucas revelações, evidentemente que ela está descurada. Eu imagino que para que nós não fiquemos somente na mão do fornecimento via empresários, que nós devemos ter uma rede de pessoas remuneradas ou com algum tipo de participação, não só no Rio Grande do Sul, como em outros estados importantes, interior de São Paulo, Uruguai, Argentina, onde o futebol passa por crise financeira até de uma relativa gravidade, e que são jogadores que na base poderiam ser trazidos para o nosso clube e compor a prata da casa futura. Quando esses jogadores são bem jovens e são jogadores dos times do interior do Uruguai e da Argentina, as negociações ficam muito facilitadas, porque quando nós vamos procurar jogadores argentinos e uruguaios já formados, parece que por uma rivalidade que os nossos países irmãos têm conosco, é sempre muito difícil essas negociações. Mas eu creio que nas categorias de base nós poderíamos aproveitar aí essa profusão de jogadores que tem aí. E nós temos já hoje no Grêmio, para iniciar essa base de trabalho, nós temos lá o Emerson, temos o Roger e temos um outro jogador do Grêmio que agora se integrou à equipe que está lá, que é o Gavião, que poderá, vamos dizer assim, organizar tudo isso para que esses jogadores sejam recebidos corretamente, avaliados. Tem várias iniciativas aqui de recrutamento de jogadores onde o Grêmio se faz ausente dessas promoções. Então a gente espera no futuro próximo estarmos mais organizados para podermos observar bem esses jogadores, acertar e voltar a compor aí um grupo na base ganhador e que nos dê mais campeonatos do que tem dado nos últimos tempos. Bom, o último tema é projeto de gestão. A gente sabe que o projeto na íntegra está à disposição no site, mas em breves palavras, o que a gente poderia comentar sobre isso? O que nós observamos no Grêmio nos últimos tempos? Nós observamos no Grêmio uma questão financeira mal equacionada dentro de uma dívida que, se houver uma reengenharia, ela é uma dívida suportável. O Grêmio precisa securitizar, precisa dar a essa dívida de curto prazo do Grêmio um perfil mais longo para que o Grêmio não compre mal e não venda mal. O Grêmio está sempre assoberbado pelos seus compromissos. Então, ele tem um jogador promissor, ele tem que vender, porque ele tem que fazer caixa, porque senão o compromisso que vai vencer não vai acontecer. Então, eu acho que um dos primeiros pontos do nosso projeto é organizar as finanças do Grêmio. Depois, com a credibilidade que o Grêmio tem, fundos de investimento e outros investidores, com regras claras, que jogadores adquiridos possam cumprir pelo menos uma temporada completa, não saiam ao alvedrio do gosto do empresário porque um clube quis comprar, nós poderemos ter aí parcerias estratégicas que vão possibilitar o aporte de jogadores para o Grêmio, que realmente façam a diferença e dê essa opção que o Luxemburgo quer, ter mais jogadores capazes de dar consistência ao time do Grêmio. Na administração do dia a dia da Arena, a OAS já está, como já disse, organizada, é nossa sócia, tem pessoas capacitadas que olharam estádios pelo mundo inteiro. Nós temos na nossa chapa o doutor Adalberto Praz, que foi um dos homens que iniciou esse projeto Arena, e temos também o atual vice-presidente do Grêmio, o Antonini, que também viajou pelo mundo todo conhecendo os projetos de Arena, domina esse tema e que é um grande gremista. E não vai ser por o nome dele não estar na chapa que ele vai se negar a ajudar o Grêmio e também aportar o seu conhecimento para que nós possamos fazer uma transição correta para a Arena. Por fim, temos uma eleição no domingo, então tem um minuto para as tuas considerações finais, se dirigindo para o internauta, então, que vai votar no domingo. A minha consideração aos internautas é imaginar que nesses 11 anos últimos aí que nós não ganhamos nada e que o que tem suavizado a nossa dor é olhar para um passado não muito distante em que nós fomos os reis da América, os donos do mundo. Nós ganhamos um campeonato brasileiro sob o comando do Dr. Fábio Koff. Acho que o torcedor do Grêmio deve, sem dúvida nenhuma, dar um voto de confiança a quem sabe ganhar. Quem conhece os caminhos não desaprende. E o Dr. Fábio Koff vem temperado por esse histórico de vitórias do passado, projetando um futuro onde ele vai aportar toda a sua experiência desse longo período que ele esteve aí no Clube dos 13, onde ele qualificou o futebol brasileiro de um faturamento ínfimo para um faturamento de quase R$1 bilhão ano. Então, essa experiência no futebol nacional e internacional, na América Latina, do mundo, credencia o Dr. Fábio Koff
para que tenha o voto do gremista no domingo e nós possamos ascender novamente aos grandes títulos que são o destino do Grêmio. Bom, agora o nosso entrevistado, então, Antônio Carlos Maineri, representante da Chapa 3, que tem como candidato o Homero Bellini. Boa tarde, Maineri. Boa tarde, um prazer estar aqui convivendo com os internautas da Pátria Tricolor nesse sistema digital e à disposição para responder as questões aí que estão sendo encaminhadas. Bom, nós temos 4 temas, né, como já foi esclarecido, e na questão do futebol, então, o nosso primeiro tema. Como é que tu está achando o desempenho do Grêmio nesse ano? Se nessa questão do brasileiro o Grêmio ainda disputa alguma coisa ou deve se dedicar mais à questão da vaga mesmo da Libertadores, as deficiências aí no plantel, como superar isso aí para médio prazo, pequeno prazo, qual é a ideia de vocês, né, da Chapa, e por fim a questão do Luxemburgo, manutenção ou não do Luxemburgo. Eu fico muito à vontade de falar sobre futebol, até porque trabalhei em 2 períodos no futebol no Grêmio, em 1991, no segundo semestre, resgatando um pouco, o Grêmio tinha caído para a segunda divisão, era preciso retomar esse trabalho. Depois, adiante, em 1999, como diretor de futebol, a época em que surgiu o Ronaldinho, o Gavião, né, Rodrigo Grau, Anderson Polga, uma série de jogadores da base, faço esse registro também. Então, o que eu vejo hoje no Grêmio, e é importante assim dizer, hoje está bem, mas quando esse grupo foi sendo formado, nós tínhamos, e eu pessoalmente tinha uma dúvida da capacidade desses jogadores um pouco mais veteranos, e eu brincava com um pouco de prazo de validade quase vencido, mas me enganei e verifiquei que hoje tu vê um Zé Roberto, tu vê um Elano, tu vê o Gilberto Silva, que são jogadores já com uma idade um pouco avançada, mas que estão muito bem fisicamente, o que reporta-se a Melo e Paulo Paixão. Acho que no Campeonato Brasileiro o Grêmio tem que se preocupar em ficar disputando evidentemente um segundo lugar para entrar na pré-Libertadores direto, né, evitando o encurtamento da pré-temporada. Tem uma preocupação, os torcedores do Grêmio talvez possam me entender melhor. Eu tenho uma preocupação que é exatamente o futuro desse grupo. Eu acho que esse grupo do Grêmio ele é muito vinculado ao seu treinador. Eu acho que o Luxemburgo, eu sou daqueles que defendo a permanência do Luxemburgo, mas o Luxemburgo para permanecer depende dele, depende do seu contrato, depende da sua proposta. E esse grupo, ao ser bastante vinculado ao Luxemburgo, são jogadores da sua confiança, que ele fez jogar, que ele recuperou como Anderson Pico, né? Como ele trouxe o Pará, que tem um contrato de empréstimo com o Grêmio, pode não ficar. Tem um pequeno risco, mas ele existe, da renovação do Luxemburgo e com ele todo esse grupo. Porque as coisas só funcionam no futebol assim, quando existe identidade, né, entre o treinador, o preparador físico e o grupo de jogador. Então eu tenho um pouco essa preocupação, mas acho que o Grêmio pode avançar sim, né, no Campeonato Brasileiro e manter esse grupo para disputar Libertadores, claro. E aí já vou um pouquinho mais adiante, com alguns acréscimos, né? Nós precisamos formar um grupo mais qualificado, né? Um grupo que tenha reposição imediata, que a gente não se preocupe se A, B ou C não possa jogar, e nós temos esse problema. Tem jogadores que não conseguem fazer 2, 3 partidas seguidas, tem jogadores que são suspensos por cartões amarelos, então nós temos que ter essa capacidade de reposição, sem dizer assim, não, esse que está entrando, ele é um reserva, vai quebrar o galho, não, ele tem que ser no mesmo nível desses titulares. Então o Grêmio tem que se reforçar sim, para fazer o enfrentamento não só da Libertadores, como de todos os campeonatos de 2013, porque classificado para Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, tem Campeonato Gaúcho, tem Sul-Americana e tem Copa do Brasil. São 5 campeonatos e que tu não faz com um grupo pequeno e tendo que nesse grupo tem que ter um grupo médio de 35, 36 jogadores em condições de enfrentamento. O segundo tema que nós temos é a Arena e a situação mais citada é os prós e os contras de um contrato tão longo que nós temos aí pela frente, de 20, 25 anos, de uma convivência aí com a OAS, como se ajustar a isso de forma bem feita. E também esse estudo que saiu no Globo.com, que acabou preocupando bastante gente, que mesmo os times de topo, na questão das médias, estão, onde o Grêmio se encontra, entre 20 e 18 mil.
A gente sabe que com 20, 18 mil não roda na Arena, né? Financeiramente. Como trabalhar essa questão? A Arena tem aquele princípio da paixão, né? Tudo no primeiro momento de uma paixão, ela é linda, é bonito e tal, depois isso pode se esmaecer, isso vai se enfraquecendo, mas aí eu acho que tem uma capacidade que tem que ser vinculada ao marketing, e todo marketing, todo clube de futebol ele é vinculado ao seu futebol. O futebol tem que ser a atração, né? Para que possa o público, né, ir na Arena. E o primeiro ano eu não vejo o problema, o primeiro, o segundo ano vai ter ainda essa paixão, como eu me refiro. Acredito que a OAS, que é a nossa terceira, porém parceira, vai saber administrar isso juntamente com o marketing do Grêmio. Então é preciso fazer uma análise bem detalhada, porque nós estou preocupado hoje com os acessos para a Arena, as dependências completas da Arena, os boxes de estacionamento. Eu não vejo falar isso, tu vê falar genericamente na Arena, mas tu não está chegando aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, as questões dos acessos. A inauguração está aí, dia 8 de dezembro, e tem uma certa dificuldade. Acho a Arena um acerto da diretoria do Grêmio, não tem dúvida nenhuma, não sou daqueles que tinha que ficar olhando, não, pelo contrário. A Arena, sim, é um upgrade que o Grêmio dá na sua relação com o futebol e na sua relação com a torcida. O terceiro tema que nós temos é a categoria de base, que tu já falavas lá no início, né? A importância da base, como se daria um fortalecimento tão necessário, e se tu não achas que nesse período a base tem ficado em segundo plano dentro do Grêmio, e todos os internautas lembram, né, que os grandes times vitoriosos do Grêmio partem com jogadores de base. Tu estava dando um exemplo, né, do Polga e tantos outros. Eu tenho um exemplo mais antigo, né, a preocupação da base. Eu me lembro que quando eu entrei no Grêmio tinha Sidmar e Gomes, os mais velhos vão lembrar disso. Sidmar e Gomes, e eu repus esses goleiros, conversei com o Espinosa, e eu na direção do futebol, chamei Danley e Emerson, que eram da base. Ou seja, tirei 2 goleiros veteranos e botei 2 novos. Eu tenho esse pensamento, eu acho que é isso que faz com o Grêmio se renovar, e nós temos que oportunizar para essa gurizada da base o acesso ao profissional. Se tu bloquear, né, o profissional com contratações de fora, paraquedistas, como eu digo, e tu não permitir que de baixo para cima esses jogadores tenham a sua oportunidade, a categoria de base vai ficar nessa mesmice. E eu tenho uma preocupação, e eu vou contar rapidamente uma historinha aqui, que é a seguinte: teve um menino que veio de Santa Catarina, de um time de Santa Catarina, um guri de 17 anos, excelente jogador, foi goleador lá, continuou sendo goleador aqui, e aí, lá pelas tantas, ele foi dispensado do Grêmio de um dia para o outro. Ao sair do portão do Grêmio, ele foi assediado por um procurador, dizendo o seguinte: tu volta para o Grêmio se tu assinar o contrato com este procurador aqui. Aí o menino ficou assim, não sabe, né? Ou seja, tu só vai ficar no Grêmio se tu tiver vínculo com o procurador A, B ou C. Isso nós temos que repudiar, isso é absurdo. O Grêmio tinha que ter um dirigente responsável pela manutenção desses jogadores. Então tu libera, mas casa a permanência com um determinado contrato com um determinado procurador. Isso não pode existir. Isso tem que haver uma repulsa completa de quem vai trabalhar na base. E eu, como ficarei vinculado ao futebol, a minha principal preocupação é exatamente colocar pessoas na base de extrema confiança e que tenham, em primeiro lugar, o interesse do Grêmio, a defesa dos interesses do Grêmio, e não de A, B ou C. A base precisa ser melhor qualificada, nós temos que ter um cuidado muito grande em relação aos contratos desses meninos, que aos 16 anos, até os 16 não pode assinar o contrato, depois dos 16 aos 18 com os pais, depois dos 18 anos já podem assinar diretamente. Nós temos que ter uma política de interação, né, com a família, evidentemente não estou afastando a figura do procurador, com o procurador, mas isso aí tem que, em primeiro lugar, nessa relação de interesses, a primeira que deve prevalecer é o interesse do Grêmio. Então, as categorias de base, a chapa 3, na verdade 03, que amanhã quem digitar tem que digitar 03, né? Não esquecer isso. Ela tem uma preocupação de exatamente na formação dos jogadores, eventualmente na negociação de um jogador que se consagre, haver uma reposição de parcela do seu rendimento para a base e aí recomeçar tudo de novo.
Isso faz parte do nosso projeto. Quem tiver curiosidade é só entrar em homeropresidente.com.br que vai verificar o que eu estou dizendo, está lá escrito. Bom, e o último tema é justamente a questão do projeto de gestão. A gente sabe que na íntegra o pessoal que quiser conhecer pode acessar via site, mas em breves palavras, o que tu pode falar sobre o projeto de gestão que vocês construíram? O projeto de gestão da Chapa 03, Homero Bellini, passa por uma análise da atual organização do Grêmio. Para quem não sabe, né, o Grêmio, sabe quantos funcionários o Grêmio tem? 450 funcionários, sendo 150 atletas e o restante são funcionários, vou chamar administrativos. Isso não tem como ir para a arena. Isso nós temos que fazer um ajuste, nós temos que fazer um programa de demissão voluntária, nós não podemos deixar esses profissionais que têm esses empregados desamparados, não tem dúvida nenhuma. Mas não é possível que isso seja assim. Dentro do departamento de futebol tem 30, vamos chamar assim, no vestiário, são 34 profissionais. Sim, não estou contando atletas, são 34 profissionais. Então, isso tem que haver um enxugamento? Talvez não, talvez seja obrigatório manter fisiologistas, médicos, fisioterapeutas, mais roupeiros, mas é preciso fazer uma revisão, né, dessa atividade organizacional do Grêmio, do número de empregados. Talvez, felizmente, com a ida para a arena, nós não seja preciso a manutenção de algum quadro de empregados. Então, é preciso verificar isso. Além do que, uma preocupação pessoal minha, que é em relação aos contratos de trabalho, porque nós estamos falando em gestão, e a gestão implica em não deixar passivo, em deixar uma empresa enxuta. Os contratos de trabalho dos jogadores de futebol. Ele é um empregado normal, CLT. Só que no Grêmio funciona assim, tu tem um contrato de carteira assinada por um salário desse tamanho. Tu tem um contrato de imagem, que o salário é grande. Tu tem um contrato com a pessoa, a PJ, a pessoa jurídica do jogador, que aí tem o valor que é pago a esse profissional, a esse trabalhador, diferenciado que é o jogador, mas é um CLT normal, ele passa por essas 3 formas de pagamento e por isso é que cria o passivo trabalhista. Porque o Grêmio não explora a imagem do seu jogador. Essa pessoa jurídica, isso é uma fraude à legislação trabalhista que nós não podemos permitir, porque isso não é uma relação de emprego. E isso, evidentemente, todos esses valores que são pagos tornam-se o quê? Salário. E em função disso, quando ele não integra fundo de garantia, rescisão, férias, 13º, causa o famoso passivo que o Grêmio teve esse condomínio e ainda tem esse condomínio de credores. Por quê? Por essa razão. Então a gestão passa também por aí, por esse cuidado que devemos ter para não criar um passivo para o clube. Por fim, então, nós temos essa eleição de domingo, conclamando a todos os gremistas que se façam presente, quem ainda não votou pelo correio. Então, tu tem esse 1 minuto aí para se dedicar ao internauta e pedir o voto. Eu já chamei 03 várias vezes, mas vou chamar de novo. Nós, evidentemente, o Homero Bellini é um quadro novo dentro do Grêmio. Dá para dizer um quadro emergente, com muita capacidade, com muita prudência. O Homero sabe o papel que ele pode representar para o Grêmio, ele fez um projeto de gestão, ele também sabe que está enfrentando 2 lendas, como se diz no Grêmio, que é o Fábio Koff e o Paulo Odoni, que evidentemente tem seu passado, e esse passado deve ser respeitado, respeitadíssimo, sem dúvida nenhuma, né? Os componentes das chapas também são pessoas abnegadas ao Grêmio, só que nós temos que fazer surgir, e isso é um chamamento que eu faço para o torcedor do Grêmio, fazer surgir um fato novo. Nós temos que repaginar o Grêmio, nós temos que oportunizar que novas lideranças, novas pessoas com capacidade possam efetivamente trazer um Grêmio para um quadro de empresa, um quadro respeitável, uma situação absolutamente tranquila para quem tem metade dos torcedores gaúchos como potencial de possibilidades, né? E o Grêmio não trata bem o seu torcedor. O Grêmio tem, de certa forma, um descaso. Ele se preocupa com o torcedor agora no episódio da eleição. Isso não pode ser assim. O Grêmio tem que se preocupar rotineiramente com o seu torcedor. Então, por isso é que eu me permito fazer o chamamento de amanhã, quem
já não mandou o voto por correspondência, chapa 03. Então é isso, agradeço ao Maineri pela entrevista. Nós procuramos ao longo desse período, entrevistamos todos os candidatos a presidente. Tivemos a oportunidade também de pedir que a chapa indicasse um candidato a vice-presidente, porque a gente sabe que são 6 vice-presidentes que estarão junto com o presidente dentro de um conselho de administração. O regime é presidencialista, sim, mas há um conselho de administração formado, não é, Maineri, por esses 6 vice-presidentes, então que tivessem também a oportunidade, junto ao internauta, de passar o seu recado. Então essa encerra a partir de hoje então a nossa cobertura para as eleições do Grêmio. Mais uma vez reiteramos para que aquele sócio que está apto à votação, que não colocou ainda seu voto no correio, que vá domingo ao estádio e exerça esse seu direito de definir o futuro do Grêmio. Então agradecemos aos nossos internautas e esse foi o programa Pátria Tricolor.